Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na História de Santos, eu vim trazer um pensamento de Santa Teresinha, essa grande santa da nossa igreja, a qual nos traz muitos ensinamentos, principalmente sobre o temperamento, o nosso temperamento, diante das dificuldades, diante das coisas difíceis da vida. E num pensamento, Santa Teresinha dizia assim: as tribulações a que o Senhor o sujeitou e a sujeitará são todas indicações do amor divino e são joias para a alma. É muito difícil, os santos também passaram por isso, diante do sofrimento, a gente enxergar ali um bem. É muito difícil a gente enxergar que Deus nos ama diante daquelas dificuldades. Às vezes a gente até acha que Deus esqueceu de nós, que Deus está fazendo com que a gente sofra por conta de um castigo, mas não. Os santos, eles sempre nos mostraram que o sofrimento vai ser necessário para o nosso crescimento espiritual. Mas por que Deus permite? Queiramos ou não, o sofrimento ele vai fazer parte da nossa vida. Seja você que é muito bom, ou seja você que faz coisas erradas. Mas o sofrimento, na verdade, ele é como ali uma peneira. É ali que Deus vai alicerçar verdadeiramente a nossa fé. É ali que vamos provar a Deus se realmente o amamos, se realmente queremos segui-lo, queremos suportar as dores, queremos aceitar as dores e oferecê-las todas a Cristo. Cristo, ele fez um percurso até sua morte de sofrimento, de perseguição, de calúnias, de um julgamento a qual ele nunca foi culpado. O único erro de Cristo para aquelas pessoas era que ele queria falar a verdade, mas as pessoas não queriam ouvir. Mas Deus, ele permitiu aquele sofrimento, porque a finalidade daquele sofrimento era nos salvar, era nos libertar do pecado. Nada daquilo foi em vão, assim como nunca vai ser. Cristo, ele se entregou por cada um de nós. E o sofrimento, ele tem uma finalidade na nossa vida, que é a vitória, que é vencer. E principalmente, um dia estar com Deus. Olha o que Santa Teresinha ainda diz: o inverno passará e a primavera eterna virá. Quanto mais fortes forem as tempestades do inverno, tanto mais ricas serão as belezas da primavera. O julgamento ele vai vir sobre cada um de nós, mas é justo que muito ganhe aquele que muito está pagando o preço. Então, se Deus está permitindo que você passe por muitos momentos difíceis, não é que Ele quer te ver sofrer. Deus sofre quando um filho seu sofre. A gente não cai na ilusão de que Deus permite o sofrimento por algo qualquer. Aquele sofrimento que Deus está nos permitindo pode ser um freio para que a gente não caia num caminho pior. Pode ser um freio para que a gente não se torne uma pessoa pior. Mas o sofrimento, ele tem um fim. O sofrimento de Cristo, ele teve um fim. Ele alcançou a vitória. E assim, que ao lado dele, todos nós também vamos vencer. Todos nós vamos passar por esse sofrimento e vamos alcançar essa vitória. Aqui o Senhor nos diz, através do pensamento de Santa Teresinha, essa santa tão usada da nossa igreja, onde ela nos diz que o sofrimento ele vai ser passageiro. Esse sofrimento não é eterno. Principalmente para as pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, perseguição. Essas pessoas que carregam todos os dias uma dor, um sofrimento. E que vocês possam, todos nós, buscar em Deus a fortaleza, para que a gente nunca desista, nunca desanime. Enxergue diante do nosso sofrimento
uma oportunidade de amar ainda mais a Deus, de poder se entregar ainda mais. Deus, Ele permite os sofrimentos, mas a gente sabe que ao lado dele a gente pode superar tudo. Então, todo sofrimento a gente pode usar para um bem maior. E é assim que Deus quer que a gente enxergue, assim como Santa Teresinha, que o sofrimento, ele vai nos elevar na fé, na graça, e que essas dificuldades é para o nosso bem, para que Deus possa separar aquilo que é bom e aquilo que é mal, que a gente não precisa levar da nossa vida, a gente não precisa carregar na nossa história. Mas Cristo, Ele sabe o porquê que a gente passa tudo. Existem muitas coisas que a gente de início não aceita, que a gente chora, que às vezes reclama, e reclamar não é bom, mas que ali Deus vai nos ensinando o caminho correto, e não é fácil seguir esse caminho. Aqui no Missão Católica, a gente encontra esse abrigo, a gente encontra não só o conhecimento para as pessoas, mas também aqui nesse grupo a gente tem uma ajuda sobre carregar nossos fardos. Aqui todos nós somos pecadores, somos pessoas que estamos se entregando a Deus, que estamos buscando a conversão. Assim como Santa Teresinha também buscou durante toda a sua vida. Ela se entregou jovem a Cristo e também faleceu jovem com apenas 24 anos de vida. Mas Santa Teresinha, ela soube suportar aqueles sofrimentos que ela viveu. E não é porque ela teve uma doença, que Deus permitiu aquela doença e que ela morreu, que a vida dela acabou. O único ponto final, quem dá na nossa vida é Deus. E o ponto final que Ele quer colocar na nossa vida, sobre cada um de nós, é a vitória e não a morte. Então, que Santa Teresinha possa todos os dias interceder por cada um de nós, nos ensinando que no sofrimento a gente pode se entregar é mais, que a gente pode amar é mais e dar mais ainda de nós. E que Deus sempre vai estar do nosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.